caçador-coletor, e que, não sei se o pessoal tem noção, mas o tempo que a gente vive hoje, no nosso contexto, no nosso contexto socioambiental hoje, de ter luzes, celular, comida empacotada com muita caloria num negócio pequenininho, tipo um M&M, esse contexto nunca existiu na nossa história evolutiva, é um negócio muito recente. Então, nossos caçadores, nossos antepassados, por pelo menos aí 300 mil anos atrás, que é o que a gente sabe que a espécie Homo está aqui na Terra, nunca existiu isso. Isso é coisa de 200, 300 anos atrás. O que acontece? A nossa fisiologia, ela foi selecionada naquele ambiente. Então, se você fosse um caçador-coletor, por exemplo, que tivesse um sistema de regulação de fome, um sistema de liberação de grelina, que te gera fome, e leptina, que te gera saciedade. Digamos que você fosse um caçador-coletor que tivesse um sistema de saciedade muito forte. Você nasceu com uma variação, lembra que eu falei? A seleção é uma variabilidade, assim tal qual os bicos das aves, tem o mais grosso, o mais fino, o mais longo, o mais curto, o mais forte, o menos forte, e assim vai indo. Tal qual isso, existem pessoas que nascem com mais fome, com menos fome, com muita fome. Então é sempre uma variação de determinados sistemas de saciedade. Joga essas variações dentro de um determinado ambiente, o ambiente seleciona o que vai acontecer ali. Digamos que você, naquela época, era um caçador-coletor com um sistema de saciedade muito bom. Ou seja, você comia alguma coisa e ficava um tempão sem fome. Por alguma variação que você teve. Naquele ambiente, provavelmente isso seria muito prejudicial a você. Por quê? Porque nós não tínhamos alimentos disponíveis a todo tempo. Então isso poderia levar você a não ficar motivado o suficiente para buscar um alimento e por vezes morrer de desnutrição ou ter problemas de falta de nutriente, porque você não sentia fome, portanto não comia e acabava emagrecendo muito. E quando dava muita fome, você já não tinha disponibilidade. Tinha que caminhar 60 quilômetros para achar uma fruta, que era um caçador-coletor. Então pensa assim, esse sujeito talvez não sobreviveu e não passou isso para frente. Assim como aquele cara que estava sempre com fome, talvez não sobreviveu e não passou isso para frente. Existiu uma média que foi sendo selecionada com os milhares de anos que foi se passando. Essa média que foi selecionada é nossa. A gente tem animais que comem uma vez, depois de 3 dias comem de novo. A gente tem que comer umas 4 vezes, 3 vezes por dia, 2 pelo menos. Para ficar saciado. Então o nosso sistema de saciedade, ele foi selecionado num contexto que não tinha tantos alimentos disponíveis e, portanto, a gente precisava toda hora buscar. Quando você abre qualquer livro de neurociências na parte de motivação, que é onde explica o sistema dopaminérgico, não tem essas paradas de TDAH, não tem essas paradas dos estudos do Wolfram Schultz, que ele faz com os macaquinhos, que vê o suco e fica com a dopamina alta, não tem isso. Nos capítulos de motivação de qualquer livro-texto de neurociência que você abrir, aonde eles exploram a dopamina é nos contextos de comportamento de beber água e comportamento de comer e sexo, porque sempre foi isso que gerou dopamina em nós: comer, sexo, água e fugir de perigo, tá? Então, se você bota deixa um animal com fome, a dopamina aumenta naquele animal para fazer ele ter motivação para buscar comida, para sair do lugar e lá buscar comida, exato. Então, o nosso sistema de saciedade, ele se desenvolveu num contexto de milhares de anos de seleção por consequência e durante a evolução, para um sistema de saciedade que não dá uma saciedade muito longa, que isso gerou aptidão comportamental no passado. Qual que é o problema de ter esse contexto, esse sistema de gerenciamento de saciedade num ambiente onde tem comida pra caceta, comida calórica, comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis? Uma tendência à obesidade. Exato. Então isso é o que eu chamo de... Eu chamo não, né? Os cientistas chamam de, que estudam essa parte de biologia evolutiva, a gente chama de incompatibilidade evolutiva. Então, o ambiente mudou muito rápido e o nosso sistema fisiológico não conseguiu acompanhar com muito tempo. Então, a gente vê um sistema de saciedade... Eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Eu não estou olhando a média da população. Um sistema de saciedade que ele se desenvolveu num ambiente com pouca comida, e agora esse mesmo sistema está operando num ambiente que tem muita comida,
gera uma incompatibilidade, ele não foi feito para aquilo. Então você tem o mesmo sistema, mudou o ambiente, mudou a função. Agora pode ser que se você tem um sistema que não te dá saciedade muito rápido, isso seja disfuncional e não gere aptidão comportamental para você. Além do mais, esse sistema também é plástico. Então você começa a mudar ele durante a vida e cada vez piorar. Ou, se você sacar e tiver acesso a esse tipo de conhecimento, você procura um nutricionista comportamental, você procura um psicólogo e ele te ajuda a você modular esses sistemas de comportamento alimentar. Essa incompatibilidade evolutiva do sistema de saciedade é um exemplo de incompatibilidade evolutiva. Eu vou te dar mais 2 rapidinho que é importante. Questões sociais também, relacionais. Vou te dar um outro aqui. Você já vai sacar no início. Nunca antes houve luz à noite, cara. Nunca antes houve luz branca à noite. Normalmente o sol se punha, acabou a luz, o pessoal ia para a caverna, ficava com uma fogueira ali. Inclusive a gente tem células no olho que elas são sensíveis à luz branca. Por quê? Porque ela foi selecionada num ambiente que não tinha luz branca. Portanto, a gente não é para detectar luz branca à noite no nosso olho. Tanto é que se você bota muita luz branca no seu olho, a produção de melatonina é inibida, você perde o seu sono. Olha que interessante. Você tem um sistema fisiológico de regulação de sono que foi selecionado por centenas de milhares de anos num ambiente onde não havia luz à noite, e esse mesmo sistema está operando num ambiente que tem luz à noite. Uma incompatibilidade evolutiva, eles não encaixam. Era para ser assim e está assim. Eles não estão encaixando, é incompatível uma coisa com a outra. Qual que é o resultado prático dessa incompatibilidade evolutiva? Uma epidemia de insônia. Galera não dorme, velho. Ninguém dorme direito. Galera não dorme tudo mal. Por quê? Porque os caras ficam com uma luz enfiada no olho de noite num sistema que não era para estar acontecendo aquilo. Esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo, e para a gente fechar esse tópico. Existe um eixo de resposta ao estresse no nosso organismo chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal. Famoso eixo HPA. Talvez você ache na literatura como eixo hipotálamo hipófise adrenal. É uma glândula no centro do cérebro, né? Isso. Só para explicar aqui. Isso. O que acontece? Quando você detecta um estresse no ambiente, um estresse real ou imaginado, então imagina que você está... Vamos seguir no mesmo exemplo. Você é um caçador-coletor e você está na savana mexicana. O animal na savana mexicana pegou... Um caçador-coletor na savana mexicana detectou um determinado perigo nocivo, um animal que pode colocar a vida dele em perigo. A detecção desse perigo ativa o eixo hipotálamo pituitário adrenal. Então, o seu hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio vai até a pituitária, que libera um hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai até a sua suprarrenal, onde faz liberar cortisol. O cortisol sobe e inibe esse eixo num feedback inibitório. Cara, essa resposta de liberação ao estresse química, ela resulta numa modificação funcional e comportamental que o Walter Cannon denominou como resposta de luta ou fuga. Então, frente a uma situação de estresse, nós humanos também, cara, ou você foge, frio na barriga, ou você vai pra cima, atento, com tudo. Um cachorro voando contra você, se babando todo, o que você faz? Ou você tenta correr o máximo possível, ou você dá um all-in e fala, eu vou pra cima, foda-se. Ou você tem a resposta do roedor. É um terceiro tipo de resposta também caracterizado. Você trava. Por que você trava, cara? Porque travar foi uma resposta comportamental herdada. Em algum lugar no passado, algum caçador-coletor frisou, o bicho não atacou e saiu, ou passou uma cobra na frente, ele ficou parado, a cobra andou e ele continua andando. Essas respostas foram começando a ser selecionadas e a gente tem hoje. Tem hoje essas respostas. Falam mesmo, então tem os caçadores da África aí que eles falam que os caras na hora que estão caçando, essas tribos, né?
Se você vê um leão, não corre, não dê as costas. Para, olha assim, tá louco? Se você chegar perto, eu te mato. Exato. Lógico que é um blefe total, Sim. mas isso é uma resposta que às vezes o leão falou assim, cara, esse cara tá me olhando. E esse cara ensina isso pro filho. Aí é uma transmissão cultural de Exato. comportamento. Uhum. Ele fala por meio da linguagem. Ele fala, ó, meu, você tem que fazer isso, isso e assado. Não pode fazer aquilo. O cara ouvindo ali fala, beleza, eu vou fazer isso. Então ele modulou o comportamento dele lá na frente. Uhum. Esse eixo de resposta ao estresse, ele é extraordinariamente funcional. A gente tem que ter ele. Porque o estresse, ele mobiliza uma série de comportamentos que permitem que você tenha uma funcionalidade frente a um determinado desafio. Então, por exemplo, um cortisol elevado, ele mobiliza uma série de funções que permite que ou você lute ou você foge. Uhum. Qual que é o problema de você ter um eixo criado para ter uma boa resposta ao estresse num contexto onde a gente não está sempre em perigo, só que a gente está com muito estresse biopsicossocial. Exato. Então você tem um eixo que não era para estar ativo o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro. Qual que é a consequência dessa incompatibilidade evolutiva? Uma pandemia de depressão. Quando você for ver os principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, alto estresse. Estresse crônico. Estresse crônico é altamente preditivo de depressão no futuro. Abuso na infância talvez seja, pelo que a gente conhece hoje assim, na literatura, abuso na infância talvez seja a variável que mais prediz a abertura de um quadro psiquiátrico na idade adulta. E essa questão aí do estresse crônico? E o estresse crônico é o segundo. A questão do estresse crônico, que nem sempre é de verdade um estresse crônico. É como se fosse assim, o teu chefe te buzinando no ouvido não vai te matar e você não precisa lutar, luta ou fuga, né? Por outro lado, a pessoa responde mal quimicamente àquilo, porque há milhares de anos atrás, aquilo ali significava que tem um leão no teu cangote o tempo todo. Então você tem que fazer alguma coisa. Aí você vai liberando aquelas neurosubstâncias o tempo inteiro, aqueles hormônios, e aquilo vai estressando o teu sistema até que você tenha uma crise de depressão que vai ser desenvolvida através do seu ambiente. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: uma vez que você identifica isso com o teu paciente, você pode virar para ele e falar assim, olha, é como se fosse assim, é você criar uma espécie de antifragilidade. Existe esse conceito do antifrágil que tem um pouco a ver com essa questão da ambiência, de você enfrentar situações que você já viveu antes, que você não gostava, que era o shopping lá, né, que o cara sentiu, ele viu o apito dele, e aí, de repente, ele pega e, não, você vai enfrentar aquilo lentamente, você vai ressignificar aquilo, até que aquilo deixe de fazer um sentido terrível para você. Então, essa modulação do ambiente também pode ser a questão do estresse crônico. Por exemplo, você tem uma pessoa deprimida, e aí o médico psicólogo já descobriu que a origem da depressão, ela vem através de um estresse crônico do chefe que fica pedindo meta pro cara o tempo inteiro. Talvez seria mais indicado o cara entender que o chefe pediu meta pro cara o tempo inteiro, ele retrabalha esse significado, reduzindo o seu estresse, ele entendendo que aquilo não vai matar ele, e aí aquilo seria uma dos fatores que pode curar essa depressão, não apenas a terapia e o medicamento. É como você responde ao ambiente, sem mudar o ambiente, como você... entendeu mais ou menos? Entendi. Assim, quando você tem uma situação dessas, são várias camadas para tentar atacar no paciente. A primeira das camadas é você ver se os pilares da casa estão em dia. Então, se o cara dorme bem, se o cara tem uma rotina, por que ele está tão estressado? Porque às vezes você tem um estresse, uma ansiedade, pano de fundo, que é porque você dorme mal pra caramba. Você pega uma pessoa, isso o Matt Walker, um dos maiores estudiosos do sono do planeta, mostrou. Se você priva uma pessoa do sono, você tem um aumento médio da atividade da amígdala dela, que é a área do cérebro que detecta perigo, detecta medo. Quando você dá um score para essa pessoa responder sobre ansiedade, etc., a pessoa relata estar mais ansiosa mesmo. Mas não tem nada deixando ela ansiosa. É uma ansiedade basal que ficou mais alta por conta de uma noite mal dormida ou de uma privação de sono crônica. A pessoa se alimenta bem, a pessoa faz minimamente um exercício físico para modular essa ansiedade. Então você tem os agentes modular, porque às vezes você mexendo nisso já reduz. E ele começa a interpretar, ou ele tem um substrato neurobiológico mais fino, mais ajustado, para conseguir interpretar aquelas injeções de saco do chefe dele como algo não necessariamente tão nocivo. Entendi. Porque você pega um cara privado de sono, o cara come mal, não faz exercício,
não tem rotina, não tem agenda, não se organiza, qualquer chefe vai estressar esse cara. Porque o cara é estressado. O cara já por conta própria. Uma bomba relógio. Resolvemos isso. O cara penteu ali. Ainda existem alguns pepinos. Algumas coisas acontecendo aqui, o chefe estressa aqui e ali. Aí a gente tem que começar a entender qual que é o senso de localização, espaço-tempo desse sujeito com o que o chefe significa para ele, qual que é a função que o chefe tem no comportamento dele, de modular o comportamento dele, e como que ele se percebe frente ao ambiente que ele está se colocando. Na terapia cognitiva comportamental, a gente chama isso de crenças centrais. Na terapia comportamental, vamos chamar de comportamento modulado por regras. Teoricamente é a mesma coisa, só bota um nome diferente para os autores terem sua autoria. Livros vendidos. Brincadeira aí, pessoal, não é isso não. Uma crença central o quê? Crença central é um conjunto de regras que o paciente tem sobre ele, sobre o mundo, sobre os outros e sobre o futuro. Um exemplo, eu sou incapaz, eu não tenho sucesso, as pessoas são melhores que eu. Eu não mereço. Dependendo do contexto onde uma pessoa com esse mindset for submetida a viver, cara, o ambiente vai arrebentar essa pessoa no meio. Muitas pessoas que eu já atendi, muitos colegas que eu conheço, que têm um determinado comportamento regido por regra, uma crença central de incapacidade, etc., e tem alguém pinicando no ouvido, mesmo que sem querer, que é isso aí mesmo, às vezes os outros são melhor mesmo, cara, faz parte. Meu, aquilo dali, cara, é você colocar uma faca fininha, devagar na barriga da pessoa, assim. E ela, às vezes, não dói na hora, mas fica incomodando, infecciona, aquilo te apodrece por dentro aos poucos. E aí, de fato, você acaba por neuroplasticidade internalizando que você é realmente capaz. Você acha até estranho. Quando você tem algum sucesso, talvez você já tenta até dar uma sabotada naquilo. Não, quero voltar para o meu insucesso. Exato. E você acha que aquilo ali... Eu sou assim, cara. Eu fiz terapia há muito tempo e o meu terapeuta falou que eu tenho uma crença de desamor. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar o amor alheio. Aceitar o afeto das pessoas. Não afeto no sentido de relacionamento. Entendi. Mas no sentido de, cara, ser foda. Ontem, por exemplo, você tava lá ontem, né? Sim. No encontro do RD. Sim. Você viu que loucura aquilo? Eu vi, velho. O pessoal amava ali você, a tua presença, as coisas que você fez para as pessoas, entendeu? Exato. E, cara, eu não sei se isso me protege ou isso me machuca. Eu acho que mais me protege do que me machuca, porque se eu tivesse esse sistema totalmente desligado, eu provavelmente já teria perdido a cabeça com esse pequeno sucesso que eu tenho feito. Sim. Então eu prefiro ser assim. Uma retração, mesmo você se soltando depois. Mesmo que as pessoas falam, pô, cara, mas você tá deixando de aproveitar as pessoas e tal. Eu falo, cara, mas tá certo, eu tô aproveitando. Esse é meu jeito, eu gosto, eu sinto que eu sou mais humilde com as pessoas. Bati foto com todo mundo, me preocupei em não deixar ninguém ali sem foto, conversei com as pessoas, saí exausto. Às vezes quem olha de fora não sabe, mas o cara fica exausto de toda hora dando atenção. Eu não queria ser rude